boa tarde. Estamos aqui na Waste Expo, gravando mais um podcast, hoje com o tema Economia Circular no Brasil, Ideia ou Realidade. Meu nome é Fábio Versbiscas, eu sou Head de Logística Reversa do Grupo Sagicom e hoje nós trouxemos dois ilustres convidados, Cristiane Tolotti Rossi, prazer, muito bom ter você aqui. Ela é gerente de projetos em economia circular da Braskem, e o Daniel Guiringuello, que é diretor da TONRA Brasil. Sejam muito bem-vindos. Obrigada. E primeiro eu gostaria que vocês se apresentassem. Então fiquem à vontade, se apresentem. Meu nome é Cristiane Tolotti Rossi, trabalho na Braskem há 16 anos, sou engenheira química de formação, trabalho na área de economia circular, fico responsável pela captação de resíduos e pela produção da resina reciclada, produção através da reciclagem mecânica. Obrigada pelo convite. Aliás, desculpe, engenheira química e a gente é colega de faculdade. Exatamente. Né? Contemporâneos. Contemporâneos. Boa tarde, pessoal. Boa tarde a todos. Obrigado, Fábio, pelo convite. Meu nome é Daniel Guiringuello, eu sou diretor comercial da TONRA e Head aqui do Brasil. Estou na empresa há 1 ano e meio. Venho do segmento já da parte de seleção e separação, trabalhando numa outra empresa já há alguns anos, em 2 ocasiões diferentes. Tenho formação na área de administração, mestrado na Inglaterra na área de responsabilidade social. E durante o último ano a gente tem trabalhando bastante na TONRA, que é uma empresa norueguesa de capital aberto, que produz sensores para seleção e separação de materiais. E já nesse último 1 ano e meio aí tivemos bastante mudanças e muito trabalho aqui no Brasil nesse segmento. Muito bom, então vamos começar. O tema economia circular é algo muito novo, né? Não só no Brasil como no mundo, e gera muita confusão. E muitas vezes a economia circular ela é associada à reciclagem, logística reversa, e na verdade ela é bastante mais ampla, né? Então a pergunta é, o que é a economia circular? Quais são os principais princípios? Quais são os principais pilares da economia circular, que não a reciclagem e a logística reversa? Acho que a economia circular ela está inspirada, né, nos ciclos da natureza. Então, assim como na natureza tudo se transforma e começa a dar início a um novo ciclo, na economia circular também. Só que, como o Fábio colocou, ela não se resume à reciclagem, né? Ela está ligada aos 5 R's, que é o repense, reduza, recuse. E a gente tem que pensar, e a reciclagem é um deles, mas ela trata de toda uma parte de consumo consciente, né? Que eu sempre falo que é a parte mais desafiadora, porque depois que a gente consumiu, reciclar é um desafio, mas o consumo consciente é o que vai totalmente contra ao que nós fizemos até hoje como sociedade. A gente veio de uma economia linear desde a Revolução Industrial, onde a gente consome e descarta, e consome muito desnecessariamente, né? E agora a economia circular ela traz toda essa mudança de mindset. Muito bom. Sem dúvida. Se eu puder complementar, eu acho que nós enxergamos como TONRA na mesma maneira. Você tem uma mudança no mindset efetivo de trazer um sistema onde você usa alguma coisa e descarta, e sempre tem que realimentar com novos materiais ou novos recursos essa cadeia, né? Passando por uma visão de ciclo, realmente, justamente a ideia de circularidade, onde você deixa de introduzir novos materiais na cadeia e passa a utilizar ao máximo aqueles materiais que você já tem. A gente, como TONRA, nosso motto, somos os transformadores, usar os recursos da melhor maneira possível, né? A gente quer liderar a revolução no uso dos recursos, esse é o nosso brand sobre esse aspecto, onde a gente entende que quanto mais tecnologia a gente tiver para recuperar esses materiais utilizados de uma maneira geral e trazê-los de volta à cadeia, mais capazes nós vamos ser de fechar esse ciclo e tornar a economia mais circular e com menos dependência de novos recursos.
de recursos naturais, como você colocou, de exploração. Por exemplo, a Tonra ela não atua só no segmento de reciclagem, mas a Tonra trabalha com outras divisões. No Brasil, por exemplo, nós temos a divisão de mineração e de alimentos, onde a lógica é a mesma. Quando a gente faz a mineração, se a gente conseguir causar menos impacto na hora de fazer a mineração de algum material, nós estamos colaborando para que a gente crie um menor dano à natureza na hora de extrair esse recurso, que muitas vezes é necessário à nossa vida. E se uma vez que a gente tira, a gente consegue reaproveitar na outra ponta, reciclando, a gente consegue diminuir cada vez mais essa extração. Então é um pouco, é um mindset que muda dentro da estrutura, mesmo que nós produzimos máquinas para reciclagem, a nossa ideia é que a gente precise cada vez mais de menos recursos aí para a economia. Perfeito. E o setor de resíduos sólidos? Qual que é o papel do setor de resíduos sólidos em relação à economia circular, em direção à economia circular? Sem dúvida. Nos resíduos sólidos, eu acho que hoje a gente vê, da nossa experiência, por exemplo, fora, né? Cada vez mais. A Europa ainda é o motor desse segmento. A gente tem a nossa grande maioria de equipamentos instalados na Europa, onde você tem uma estrutura não só dentro do aterro, mas em toda a cadeia, no descarte, na responsabilidade dos produtores, muito grande, né? Então, e também vem a caso a legislação que a gente pode depois falar um pouquinho mais à frente, mas a gente entende que se você está enterrando recursos, você não está fazendo bom uso deles. O ideal é que você aproveite esses recursos ao máximo, então deixe de enterrar. Então, que passa, de uma certa maneira, pela nossa solução, que é separar o que serve do que não serve. Muito bom. Exatamente, é aí que está toda a matéria-prima, né? Dos resíduos sólidos, é onde provê a matéria-prima para a reciclagem de todos os materiais. E acho que ainda a gente está engatinhando nesse aspecto, né? Tem vários projetos sendo ainda na fase de estudo, né? No Brasil, alguns implementados, mas ainda é uma recuperação tímida, perto do que poderia ser. Agora uma pergunta direcionada para vocês. O plástico, assim, não existe nenhuma dúvida que o plástico é fundamental para a vida, para o desenvolvimento da vida na Terra, né? Porém, existe um problema sério na circularidade do plástico. Existe um problema sério, a gente vê muito na mídia problemas como poluição plástica, plástico nos oceanos, enfim. É algo que eu tenho certeza que o setor já identificou e trabalha muito fortemente para combater isso. Então a pergunta que fica é como que o setor do plástico vem trabalhando em direção à economia circular? Tem diversas ações, né? Tem ações globais, como Alliance to End Plastic Waste, essa é uma delas. Mas assim, falando um pouco mais especificamente da Braskem, a gente tem metas globais, né, com relação a ter conteúdo reciclado até 2030, 1 milhão de toneladas. A gente tem feito várias ações, desde o design do produto, né? Tem o Casulo que trabalha com isso, então a gente tem uma frase que eu acho fantástica, que é o lixo é um erro de design, e é mesmo, né? É isso. Então o Casulo trabalha muito nesse aspecto de que a embalagem realmente possa ser reciclada. Existe uma diferença, né, entre o que é reciclado e o que é reciclável, porque às vezes ele é reciclável, mas ele não tem demanda, então a demanda é uma outra questão. Mas a gente está trabalhando muito forte para poder ter materiais que atendam requisitos mais técnicos, mais desafiadores, para que cada vez o plástico reciclado possa estar em aplicações onde ele não esteve até então, onde tinham barreiras técnicas que não permitiam o uso do plástico reciclado. Então, esse é um dos principais pilares dentro da Braskem para que a gente consiga abrir cada vez mais essa demanda, né, e rompendo essas barreiras técnicas e econômicas, né? Muito bom. Não, sem dúvida, eu acho que com certeza a questão do design das embalagens é um ponto fundamental, por exemplo, para nós também, porque quando você faz embalagens monomaterial, com algumas certas características,
você hoje já tem tecnologias disponíveis capazes de, com alta confiabilidade, separar esse material e trazer esse material de volta para a cadeia. Quando você tem embalagens que não consideram alguns aspectos primordiais para facilitar essa cadeia, como é que você falou, você vai ter um material que ele é reciclável, mas ninguém quer reciclar, você cria um problema do mesmo jeito, né? Então, sem dúvida, esse primeiro ponto eu acho que é fundamental hoje para se olhar, porque já resolveria muitos problemas. Simplesmente da maneira que você muda a cor do plástico que você usa, pode ser um ponto que já facilita muita coisa. Aí, obviamente, você tem a questão de marketing, enfim, mas a gente tem que também ter o bom senso e entender até onde a gente vai colocar o marketing sobre a longevidade, a sustentabilidade daquele produto. Então, isso eu acho que é Não, bem legal. Eu até recentemente vi o programa da Coca-Cola, por exemplo, que está colocando todas as embalagens sem pigmento, né? Tudo com o mesmo padrão. Tudo transparente, tudo né? transparente, vai bem por aí, né? Perfeito exemplo. No caso da Coca-Cola, que mudou, a Sprite era verde e passou a ser transparente. Transparente, ela pode ser água, ela pode ser Coca-Cola, ela pode ser Fanta, ela pode ser Sprite, sei lá o quê. Se você tem uma garrafa que é vermelha, que é azul, que é branca, aquela garrafa provavelmente só vai virar aquele mesmo produto. Ou preto, né? Ou virar para o preto, então você vai fazer o quê? Vai ter que sempre alimentar a cadeia com um material virgem que seja possível de fazer transparente. E aí você, vamos dizer, automaticamente sai fora da ideia de circularidade e você passa a cadeia linear, sempre voltando a introduzir material novo naquela cadeia para ela poder funcionar. Pensando na logística reversa desse produto. Como a gente falou, eu acho que não é só logística reversa, né? A gente trabalha também dentro da Alliance, a Tonra também participa, junto com várias outras empresas, tentando resolver e endereçar esses problemas da questão do plástico. A gente entende, a Tonra, ela quer cada vez que se use menos plástico. Parece meio contraditório, mas essa é um pouco dentro da nossa filosofia. Mas para isso a gente tem que hoje aproveitar cada vez mais, né, como eu já disse anteriormente, o uso desse material e que isso não vá parar no aterro, não tenha um erro de design como você colocou aí, Cris. Outras iniciativas que a gente participa aqui no Brasil, o Hub de Economia Circular, da Exchange for Change, onde a gente interage com diversas empresas de outros segmentos e tenta fomentar mais aspectos dentro de uma mesma cadeia. Porque o material que muitas vezes está no seu produto pode ser parte do produto do outro, e você, quando faz essas conexões e cria fluxos de demanda para esse produto, eles passam a ser reaproveitados. Né? Projetos de economia circular você não consegue fazer sozinho, você não pode fazer né? sozinho. Você tem que fazer em rede. Eu vi rapidamente, eu não tive tempo ainda de olhar a fundo, mas o caso da Lego, que provavelmente tentou fazer sozinha a transformação do uso do material dos produtos dela. Desistiu. Porque justamente esse é o ponto. E esse, por exemplo, no Hub o que a gente vê muito é isso, é a colaboração entre os agentes, empresas de diferentes níveis, o brand owner, o convertedor, o produtor do resíduo, nós com tecnologia. E quando você coloca essas várias pessoas juntas numa mesa, trocando ideias, você começa a entender, opa, eu preciso daquilo, mas eu não tenho para quem vender, eu preciso comprar aquilo, eu não tenho de quem comprar. E se você comprasse isso... pode ser, mas como é que a gente separa? Olha, a gente pode separar. Então você começa a fazer sinergias e criar esses fluxos para esses materiais, especialmente, que hoje não tem demanda. Não tem demanda porque não existe uma cadeia formada. E se você talvez não tiver um agente ali que cria desse empurrãozinho para a coisa andar, você acaba não avançando. Não, e o contrário também acontece, né? Eu tenho muito exemplo de processo que existe de demanda, mas não existe uma cadeia de suprimentos. Pode até ser o caso da Lego também, não estudei a fundo. Mas você tem a demanda, você tem o projeto, mas você não consegue estruturar para trás a cadeia de suprimento. Então, se não tiver todo mundo no mesmo hub, todo mundo no mesmo passo, a economia circular não funciona, né? Então, acho que isso é fantástico. É uma dos pontos que a gente vê, não sei, Cris, também, é legal ter a sua opinião, você é especialista no segmento, né? A gente trabalha com isso, mas não tão a fundo quanto você. Mas a gente percebe que essa integração, muitas vezes, de unir esses agentes, unir as pontas, é muito importante. Então essas conversas eu acho que são fundamentais em buscar, ajudar a entender a solução, as demandas que o cliente tem, que embalagem você tem, o que você quer separar. Na hora de fazer um design, se você faz a sua cabeça, mas esse material colorido é ruim, não dá para ser diferente, não pode ter um rótulo de um outro material que seja fácil de separar. Enfim, existem
diversas possibilidades que eu acho que podem ser exploradas, mas essa comunicação precisa acontecer. E algumas coisas bem simples, né, que podem ser feitas que aumentam demais a reciclabilidade, né? É uma cor, eu acho que o material já é um pouco mais complicado, né, porque envolve o shelf life, envolve outras coisas, claro, tem todo um design de embalagem, não é só para reciclagem, mas tem coisas muito simples, né, que podem ser feitas. E tem uma mudança do consumidor, né? Também. Porque assim, o consumidor tem que começar a valorizar as marcas que fazem que estão utilizando produtos, né, com conteúdo reciclado, que estão redesenhando as embalagens, e valorizar isso. E talvez também entender que ele vai na prateleira, ele não vai pegar uma garrafa exatamente igual, uma embalagem exatamente igual, ela vai ser um pouco mais cinza, ela vai ter um pouco mais, talvez, de alguns pontos pretos, né? Mas aquela marca se preocupou em colocar um conteúdo reciclado, né? E vale dizer que, às vezes, essa cor cinza ou esse ponto preto não significa que ela não é uma embalagem pura, né? Em termos de utilidade para aquele produto, né? A gente, todo o processo Braskem vai poder dizer, mas assim, nós, do ponto de vista da preparação desse material, a gente garante que o material saia com pureza similar ao material virgem, né? Então, você tem aí algum aspecto visual que pode mudar, mas sem prejudicar o consumidor nesse ponto de vista, né? Que a embalagem pode ter uma característica um pouquinho diferente, mas ela continua totalmente própria e adequada para aquele fim. Inclusive tem regulamentações, por causa alimentar da Anvisa, para certos tipos de embalagem, né? Então tem regulamentação para garantir isso aí. Você falou do consumidor, né? Como engajar o consumidor? Porque eu vejo que esse é um dos principais gargalos, né? Todo mundo que a gente conversa, a gente tem um gargalo muito grande que é o consumidor. Até hoje é muito comum em todas as classes sociais o consumidor colocar tudo dentro do mesmo saco, enfiar o saco lá fora e colocar na rua, né? E não passe de mágica, sumiu e pirlim-pim-pim, né? Como engajar o consumidor? Qual que é o... Eu acho que é informando. Eu acho que é informação. Porque o consumidor, a partir do momento... Acho que o ser humano, a partir do momento que ele tem a informação, ele muda o hábito, né? Mas, assim, precisa ser um trabalho constante e massivo. Porque você fala uma vez, às vezes aquilo ainda não entrou na cabeça, depois você fala de novo, você traz mais uma informação, você traz a informação que o impacto, além de ambiental, é um impacto social, né? No caso quando é que ele separa o resíduo, né? Acho que essa informação também da base, das escolas, da educação também ajuda. Eu acredito que a informação, né, o consumidor vai mudando o hábito. Você precisa educar o consumidor a entender os porquês de fazer as coisas, sem dúvida. E mesmo para nós, vamos dizer, que somos às vezes especialistas, ele é confuso. Não existe às vezes padronização, não existe a coleta depois. É uma estrutura que tem que ser criada para que isso possa acontecer. Mas não adianta nada ter estrutura se as pessoas não sabem o que tem que fazer. Então, tem que mostrar o que tem que ser feito na separação, por exemplo, doméstica, como você falou, de joga tudo no mesmo saco, entender que isso aqui é reciclado, vai de um lado, isso aqui é orgânico, isso aqui não tem reciclabilidade, vai em outro, tudo bem, mas ao mesmo tempo a gente precisa também ter do outro lado a coleta, né? A gente sabe de alguns casos, por exemplo, que a pessoa separa em casa, quando põe para fora, num prédio, alguma coisa, quando põe para fora, passa lá um caminhão e leva tudo junto. Também eu acho que tem, mas a educação sem dúvida é um ponto fundamental. Eu acho que tem também um aspecto de investimento, né? Aí é uma visão que eu tenho, que o Brasil investe muito pouco em educação, em conscientização, em logística reversa. A gente ainda está muito atrás, né? Recentemente, até estava conversando com vocês, né? Eu puxei algumas informações que são públicas, é só entrar lá no site, a Ecoembs, na Espanha. A Ecoembs é a principal entidade gestora da Espanha e os resultados de 2022 acabaram de ser divulgados. De um país bem menor que o Brasil, com menos de 50 milhões de habitantes, os caras eles conseguiram restituir 1.600.000 toneladas de embalagens, né? É muito. Brasil, os programas de logística reversa não chegou a 500 mil. O resultado de 2022 ainda não foi divulgado, porque eles foram divulgados lá no CINIR em 31 de julho, né?
e o CNIR ainda não divulgou quais foram os resultados, mas que seja 500 mil toneladas, enfim, a gente está muito abaixo de uma Espanha, por exemplo. Lógico, são realidades completamente diferentes. E lá foram investidos 600 milhões de euros no ano de 2022, a indústria investiu em programas de logística reversa 600 milhões de euros. Isso dá em torno de 370 euros por tonelada. E no Brasil se investe muito menos, né? Então, quando a gente fala em créditos de reciclagem, a gente fala em R$100, R$150, R$200. Então, eu acho que se investe muito pouco ainda. E grande parte desse investimento que a Ecoembs faz é em quê? É em conscientização. É lógico, se você não conscientizar, se o cidadão continuar colocando o lixo dentro do saco de lixo, amarrando e colocando para fora, não adianta colocar os melhores equipamentos nas pontas dos aterros, né? Que é o que o Brasil já tentou ir por esse caminho, né? E em alguns projetos pode dar certo, mas não é a solução, né? Pro nosso país. A gente vê até as unidades que tem em São Paulo, né, que é para receber o resíduo da coleta seletiva e para fazer a separação, que elas trabalham com ociosidade, porque o caminhão passa e o consumidor não separou, né? E sabe o que acontece também, né? Isso eu vejo muito na minha casa. O caminhão da coleta seletiva passa 8 horas da noite. Quando é 6 horas... O pessoal informal, ele já levou tudo que é PET, PP, alumínio, aço. O que sobra ali é aquilo que tem menos valor comercial, né? Também temos um problema social, né? Também. E depois isso não contabiliza em lugar nenhum, então as taxas de reciclagem no Brasil, os números não se conversam, né? Então, poxa, isso é 25% de reciclagem de plástico, mas se você for lá, o nosso vizinho aqui, que é a Associação Brasileira de Resíduos Sólidos, fala, não, é 5%. Os números não se conversam porque existe uma informalidade grande, né? Existem modelos de cálculos diferentes também, porque tem gente que pega, por exemplo, quanto que a gente gerou de resíduo sólido no Brasil, aí eu considero que a geração de plástico é a gravimetria que eu tenho do plástico. Então, essa é a geração, e não é. Tem o plástico de vida curta, o plástico de vida longa, né? Então tem... Muito material importado, né? Muito material importado. Mas que entra e ninguém faz... Cris, fala um pouco sobre os projetos que a Braskem vem fazendo em direção à economia circular. A gente investiu, né, tem a unidade de reciclagem mecânica lá em Dayatuba, em parceria com a Valorem, né, que é o Fênix, o projeto do Fênix 2. A gente pode reciclar ali 14 mil toneladas por ano de resíduos plásticos rígidos de pé e PP. Uma tecnologia excelente, assim, de ponta, né, tanto na parte de lavagem, a gente tem o Flex Sorter. Na parte de separação? A gente tem o Flex Sorter da Tonra. Sistema de extrusão também bem robusto, né? Então, para realmente poder fazer uma resina com alta qualidade. E no início desse ano, em fevereiro, a gente adquiriu 60% da Wise, né? Que também é um reciclador que tem uma tecnologia de ponta também para fazer uma resina diferenciada, né? Então, a gente tem investido nisso para poder ter e a gente tem parceria com outros recicladores. E fora isso, a gente tem estudado bastante, investido na parte de reciclagem química, né? Porque elas são sempre complementares, né? A mecânica não dá conta no mundo inteiro, né, de todo o resíduo plástico. Então, a reciclagem química é necessária para endereçar essa outra ponta. E a gente tem essa parceria, feitos vários estudos para poder escolher qual que é a melhor tecnologia, né? São tecnologias com vazões altas, a quantidade de plástico para uma reciclagem química ela é grande, ela fala entre 30, 40, 50 mil toneladas por ano, né? E é interessante que a gente consegue reinserir esse plástico na cadeia novamente para ele ser um plástico virgem novamente, né? Então pode ter contato com o alimento, ele resolve essa parte que a mecânica não resolve. Ele despolimeriza, né? É o processo ao contrário da polimerização. Exatamente. Você vai buscar lá nafta de novo. Exatamente. Né? Super legal. Esse é um tema que eu sou fascinado. Eu leio bastante, estudo bastante. Eu torço muito para que esse projeto decole, seja um sucesso,
porque é algo que a gente precisa, né? Exato. E não só no Brasil, né? Acho que o Brasil, a Braskem está na vanguarda do mundo, né? O mundo inteiro está buscando, essa solução de reciclagem química, né? Desculpa, como tudo, né? Como todo processo industrial, ele nunca nasce otimizado, né? A gente sempre fala isso. Então, assim, o processo de reciclagem química é novo ainda. Apesar de pirólise já ser um processo que está sendo estudado há muitos anos, não está otimizado. Né? Nada nasce na indústria já. A indústria petroquímica hoje é super integrada e eficiente em termos de energia, mas levou anos para chegar nisso, né? Mas precisa começar. E o plástico é heterogêneo, né? Muito. A pirólise clássica ela é muito bom para um material extremamente homogêneo, né? E ele é super heterogêneo. E acho que essa aqui deve ser um dos desafios. O ponto que eu ia fazer, na verdade, é justamente que a gente vê a questão da reciclagem mecânica e química como complementar. Então, para nós também nós entendemos isso. Dentro da busca, vamos dizer, da otimização do uso dos recursos, o que você consegue fazer de maneira mais fácil, você faz de maneira mecânica, com alta qualidade e alta capacidade. O que você não consegue fazer de maneira mecânica, aí sim você vai passar para a parte de reciclagem química. Elas não concorrem. A gente não entende que elas são concorrentes. Não concorrem. Porque você tem questão de custo, facilidade, volume, enfim, estrutura. Uma reciclagem química, talvez, posso estar falando aqui, você vai me corrigir, Cris, você vai ter uma estrutura muito maior do que muitas vezes uma reciclagem mecânica. Em certas regiões, talvez não seja viável você montar uma planta de reciclagem química. E reciclagem mecânica, elas são menores e mais simples. De qualquer maneira, como a gente falou, alguns tipos de materiais, simplesmente o processo mecânico não vai ser suficiente para que ele volte a ser um material similar ao material virgem. Então aí você tem sim que passar para um sistema de reciclagem de química. Esses materiais multicamada, multimaterial, a reciclagem química resolve esse problema? Resolve. Então eu sempre falo, né? Por que ele foi constituído assim, né? Por que o material é complexo, tem mais de uma camada? Porque o mais importante é a gente preservar o alimento. É isso. Né? Então, ele tem uma camada ali no meio de nylon, de PVDC, de EVOH, para poder dar barreira ao oxigênio e manter o alimento. Então, é principalmente utilizado em ração animal, carne, laticínios. Então, assim, é a facilidade que a gente tem de ter uma carne hoje que dura quanto tempo na geladeira? Eu sou vegetariana, eu não sei quanto dura. Poxa, eu não como carne também, eu não sou vegetariano, porque eu como peixe. Mas assim, vai durar uns 3 meses aí, uma sim. carne na geladeira. Essa do saquinho fechado, sem dúvida. Não, mas é isso, né? No final das contas, se vir uma lei de cima para baixo, é proibido material multicamada, multimaterial. A gente na outra ponta vai ver um desperdício de alimento gigantesco. Exatamente. E aí começa, carbono, desperdício de alimento, fome, enfim, tem um monte de coisa que é amarrada, né? Essa sem dúvida não é a solução, a gente pode, sem querer polemizar a questão, mas se você pensar você tira os canudinhos de plástico do mercado. E aí você vai substituir com o quê? De ferro, de vidro, o canudinho que faz, mas você também não resolveu o problema. Né? A embalagem que é achocolatado infantil lá, que precisa um canudinho, e vai depois num saquinho plástico, enfim. Tem vários pontos. A solução acho que é muito mais complexa, passando pela questão do design, do que simplesmente você colocar um ponto, uma regulamentação e dizer, para com isso agora. Né? Existe todo um sistema que precisa ser estudado de uma maneira mais profunda antes de você tomar uma medida drástica do tipo. Né? Tem substituto? Não tem? Qual é o impacto de simplesmente tirar isso? Né? Você simplesmente tira esse canudo e você faz o quê? Agora a gente faz de ferro, que custa 3 vezes mais. E qual é o impacto no cara que precisa desse canudo? Enfim. Não, e muitas decisões são tomadas no calor, né? Emissões, por exemplo. Né? Outra coisa que eu sempre falo, das ecobags. Eu aposto que vocês dois aqui tem 50 ecobags na sua casa. Tenho mesmo. E você vai juntando, porque não vou pegar do saquinho descartável, que eu vou pegar mais uma ecobag. Aí você pega mais uma. E quanto saquinho precisa para fazer uma ecobag? Não seria mais adequado ter um sistema que você diz assim, olha, traga o seu saquinho, põe aqui que esse saquinho vai virar outro saquinho. Né? Regulamentação diz que o saquinho tem que ser feito com matéria-prima virgem. Porque é uma embalagem de contato com alimento. Contato com alimento. Quanto saquinho de material reciclado irregular tem por aí? Tem um monte. Montes. Então, assim, percebe que não adianta você simplesmente
banir uma questão sem analisar ela de uma maneira mais ampla, que você está criando outros problemas, não efetivamente resolvendo aquela questão? E não é melhor fazer um saquinho bem reforçado para que ele possa ser reutilizado do que você fazer um saquinho sem vergonha, que você mal consegue transportar sua compra, ou você colocar 3, né? Ou você cria um sistema circular, olha, traga o seu saquinho de volta, põe aqui, a gente recicla e vira saquinho novo. Ó, você está me dando uma ideia, viu? Bom, eu gostei desse. Gostou? Vou anotar aqui, Anota aí, o sistema do saquinho. Saquinho, mas é isso, pô. Porque não adianta a gente simplesmente falar, olha, quem sofre é a Braskem, que faz as coisas direito, vai vender material para fazer saquinho e concorre com quem faz saquinho irregular, saquinho com material que você não sabe a origem, que de repente não tem a parte de direitos trabalhistas, etc., a poluição, né? Eu acho que tem aí um erro muito grande você criar essas medidas assim, que alguém achou que tira isso que resolve. E como que está o arcabouço legal aqui no Brasil, pensando em economia circular? As leis, conteúdo mínimo, enfim, como que vem evoluindo a lei? Ela ajuda ou atrapalha? Porque tem a lei que atrapalha, né? Tô proibindo o canudinho. Por quê? Porque entrou no nariz da tartaruga, né? Aí o canudinho, assim, até a gente fala, mas para que você precisa do canudo? Em que situações o canudo foi inventado para alimentar pessoas doentes, né? Aí a gente fala, por que é uma coisa que a gente consome desnecessariamente, em muitos casos, né? Mas, assim, a questão legal tem alguns projetos de lei sendo discutidos, né? Alguns voltados, como o Daniel falou, para um banimento, assim, um banimento puro e simples, sem avaliar muitas questões ambientais, né? Sem analisar a coisa de forma sistêmica, problema de forma sistêmica, mas o que a gente está, assim, o que mudaria o jogo realmente é se a gente tivesse uma lei que tivesse obrigatoriedade de uso de material reciclado nas embalagens, né? Então, claro, vai ter que ser uma coisa gradativa. Hoje nem todos os materiais podem ter contato com o alimento. Hoje é só o PET, né? Hoje é só o PET. Mas então é uma coisa gradativa, porque se não acontece como aconteceu esse ano, que caiu demais o valor do virgem, e aí ninguém compra o reciclado. E aí não compra o reciclado, lá na ponta, a cooperativa, o catador para de pegar o resíduo, né? Toda uma cadeia que ela não se alimenta mais, né? E a gente tem visto cooperativas fechando, cooperativas que mesmo não empresas pequenas, às vezes transformadoras, fechando por causa disso, porque não conseguem se manter por causa do custo do material totalmente reduzido em relação ao virgem. E o material virgem para a indústria é muito melhor, vamos dizer, é muito mais standard, é fácil de trabalhar. O reciclado ele tem variações, ele tem ajustes, ele é um pouco mais complexo. Claro, nesse caso a legislação precisa ajudar. É até o caso que aconteceu no vidro, né? Recentemente o vidro tem um decreto específico do vidro que já existe um conteúdo mínimo reciclado e tem um ramp-up ao longo do tempo. O vidro é mais simples, né? Tudo é mais complicado quando é plástico, né? Mas a gente tem que começar, claro. Não, eu ia falar, se você olhar a Europa, a própria América Latina, a legislação está vindo e está criando obrigatoriedades para que você tenha o buy-in das indústrias, que as indústrias querem participar. O problema é que como é que você vai fazer um investimento de alto valor numa indústria onde, por uma flutuação da cadeia, sem nenhum tipo de safe net ali dentro dessa cadeia, isso pode vir à terra no dia seguinte. Porque enquanto o preço do material virgem está alto, tudo bem, o reciclado, entre aspas, compensa. Quando você tem uma queda como essa, o que a empresa faz? Entende? Então você também tem expõe ao risco o reciclador, que vai resolver um problema, na verdade, da sociedade, do planeta, que é trazer esse material que vai para o aterro de volta para a cadeia, sem dar nenhum tipo de suporte para que isso aconteça, né? Então, eu acho que tem essa questão que a gente tem que considerar. E são cadeias que os preços não se conversam, não tem nada a ver, né? O preço de uma resina reciclada, a cadeia de custo de uma resina reciclada da cadeia de custo de uma resina virgem. E no final, eles têm que caminhar junto no preço final. Isso tá errado, né? E não adianta a gente regular só com oferta e demanda, porque com oferta e demanda
o empreendedor ele vai sempre para o que está melhor para ele. Se está melhor comprar virgem, eu compro virgem. Se o reciclado ficou bom, eu vou comprar o reciclado. Né? Mas se não tiver a força da lei, a coisa não vai andar mesmo. A questão de mindset, por exemplo, de economia circular que a gente vinha tratando, eu acho que a pessoa pode até preferir, e a gente sabe de casos das empresas preferem comprar o reciclado, mas vai chegar a um determinado ponto que ele vai dizer assim, fala, olha, eu não posso pagar tantos % a mais, porque eu não consigo repassar isso para o meu consumidor, e o consumidor também, e se eu quiser repassar, o consumidor também não vai querer assumir aquele produto, é simplesmente porque eu quero comprar porque se eu fizer, os meus concorrentes todos não fizerem, como é que eu me posiciono nessa situação? Né? Eu vou acabar tendo um prejuízo por querer ser uma empresa correta, de seguir com uma mentalidade circular, de trabalhar da melhor maneira em relação à questão de sustentabilidade, enfim. Mas a gente precisa talvez por aí uma regra geral que se aplica a todos, para daí sim eles poderem competir por igual. Né? Eu acho que senão você fica sempre no voluntário e toda vez que você tiver qualquer situação como a gente está tendo hoje, tudo vai se desfazer, ou metade dessa cadeia vai se desfazer e você nunca vai progredir. Só aquela meia dúzia vai continuar fazendo a sua, ou focalizando na questão de economia circular, de circularidade dos materiais, mas a grande indústria não vai avançar. Né? E isso, no fim, como um todo, é ruim para todos, porque nós não vamos conseguir fazer essa transição que a gente espera fazer. A gente está falando bastante do mercado nacional, né? Como que o Brasil está posicionado em relação às melhores práticas circulares do mundo? E uma segunda pergunta, quais são os países ou as regiões que estão mais avançados nesse tema hoje? De obrigatoriedade de uso ainda, mesmo fora, está se desenhando. Sim. Acho que tem o Chile, a Alemanha, que eu me lembro. E tem mais alguns outros países na Europa. Com certeza a Europa, como região, a Europa ainda é quem vai liderar, eu acho que essa questão. Se você pensar de maneira mais ampla, uma das coisas que é a responsabilidade dos produtores, né, a responsabilidade estendida dos produtores é alguma coisa que vem muito forte na Europa, cada vez mais obrigatoriedades aí pela União Europeia, alguns estados americanos também, e a gente percebe que isso acaba também tendo um incentivo para o próprio consumidor, porque cada vez que ele faz uma compra, embutido naquela compra, você tem o valor daquela embalagem, vamos dizer assim, daquele custo dessa cadeia. Já vem destacado, né? E você acaba criando um incentivo para que as pessoas também colaborem com esse trabalho todo. Mas nós talvez ainda tenhamos aí algumas consultas, coisas, eu acho que não temos nada muito desenhado com clareza aí no... Bom, então, na verdade, esse não é um problema, não é uma jabuticaba brasileira, é um problema mundial. A gente está caminhando a par e passo com o que está acontecendo no mundo em relação a esses temas. Talvez um pouco mais atrás, mas sim. Não, sem dúvida. O índice de reciclagem, né, dos outros países, quer dizer, da Europa, né, bem maior, né, mas... Agora eu queria voltar um pouco no tema que eu fiquei com isso na cabeça em relação à tecnologia. Porque a gente fala muito em conteúdo mínimo reciclado, né? Mas a gente tem, tecnicamente, por questão da nossa legislação sanitária, somente um tipo de material ele atinge o food grade, que é o PET. Quais seriam as alternativas, as soluções para que os outros materiais, polietileno, polipropileno, eles também pudessem ter uma vida mais nobre, né? Um upcycling, vamos dizer assim, um bottle to bottle. Isso é possível? É mais complexo, né? Existem poucos casos, mesmo no mundo. Na Inglaterra tem o caso das garrafas de leite, né? Que é de polietileno. Mas a dificuldade sempre é que você tem que garantir a fonte, né? Então tem que ser a embalagem tem que ter armazenado alimento para poder voltar a ser alimento. Perfeito. E aí, tanto no polietileno quanto no polipropileno, isso também acontece no PET agora, que o PET tem vários produtos de limpeza no PET também. Você tem mais... É difícil você garantir. Agroquímico, óleo lubrificante, né? Exato. Eu posso... Mas e a reciclagem química? Resolveria esse problema? Totalmente. Então esse é o caminho. Esse é o caminho. Um dos caminhos. Na mecânica, então, só para sobre esse ponto, o que a gente tem? Como a gente falou, a gente é uma empresa de tecnologia de sensores. Hoje a gente está investindo muito na questão de inteligência artificial
para identificação de embalagens alimentícias e não alimentícias. Então, seja no PET, seja em outros tipos de embalagem, a gente, através da inteligência artificial, você começa a identificar por uma série de imagens e conexões neurais que a gente tem o sistema fazendo, o que é uma garrafa de PET, que não é, por exemplo, de uma água, de um refrigerante, que é uma garrafa de detergente. Ambas são PET. Se você pensar hoje no meu sensor convencional, ele entende que aquilo é PET diferente de um polietileno ou polipropileno. Mas ele não sabe dizer que uma é detergente e uma é uma água. Ele sabe que é PET. Ele sabe que é PET. Com a adição desse sensor de inteligência artificial, que é praticamente como se você tivesse uma pessoa olhando para aquele material e dizendo, olha, esse é um detergente, esse é uma garrafa de água. Esse da água eu quero, o do detergente eu não quero. Isso também é válido e a gente está cada vez mais avançando para outros plásticos, né? Como no caso o polipropileno e o polietileno. Então eu poderia separar, olha, essa é uma garrafa de óleo com esse formato, com esse rótulo, com essas características, eu não quero. Eu quero só aquelas que são originárias de produtos alimentícios. Outras experiências que a gente tem em certificação de food grade são dois casos. Um caso na Inglaterra com a Berry Caps e um caso nos Estados Unidos com uma empresa que chama Green Path. Eles estão trabalhando as tampas das garrafas, porque as tampas de garrafas de refrigerante, elas são alimentícias. Então eles retiram todas essas tampas, separam elas por cor e por material. E é polipropileno, polipropileno, né? Ou polietileno. Polietileno Tem também. As duas. Então a gente separa essas duas tampas por cor e material e eu te entrego todo um material verde que era da tampa do refrigerante e tal, para fazer novas tampas desse refrigerante. Então são dois projetos recentes, coisa desse ano de 2023, onde a gente está achando alternativas à questão de você ter a origem, garantir a origem desses materiais. Então isso é uma coisa que virá a um médio prazo aí. E obviamente aquilo que não conseguimos, a reciclagem química também pode ajudar nessa questão. Então, sensacional. Encerramos por aqui, né? Acho que infelizmente o nosso tempo acabou, passou muito rápido. Eu coloquei umas 10 perguntas aqui, a gente só fez a metade. Passou muito rápido, agradeço muito a presença, Daniel, Cristiane. Esse podcast, ele foi gravado e ele vai ficar disponível no canal do YouTube da SageCom. Obrigado. Muito obrigado, e Fábio. tchau, tchau. Isso.